Olá, amantes de histórias de terror. Gostaram das histórias anteriores? Espero que sim. Vamos conferir mais algumas histórias de terror? Então já deixa o like nesse vídeo. E se você for novo aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações, pois postamos vídeos todos os dias. Agora fiquem com a história. Numa tarde tempestuosa e sombria, um cavaleiro cavalgava rapidamente pela estrada que ligava N a S, sendo obrigado a procurar abrigo numa pequena casa à beira da estrada devido ao péssimo tempo. Após insistir muito, ele foi acolhido por uma família composta por uma idosa, um homem idoso e um indivíduo de cerca de 30 anos. O último permaneceu calado enquanto os dois mais velhos estavam na sala, mas assim que ficaram a sós com o viajante, ele perguntou: "Não tem medo de viajar sozinho por essa estrada?" Indagou o homem mais jovem. "Não", respondeu o viajante. "Você deveria, pois essas terras são conhecidas por serem assombradas." O viajante logo percebeu o tipo de pessoa com quem estava lidando e, intrigado com essas palavras, perguntou: "Mas por que esses lugares são assombrados?" "Coisas terríveis aconteceram aqui, coisas que só Satanás poderia conceber." "Então você testemunhou muitos eventos malignos por aqui?" "Conte-me, deve ser bastante interessante." "De jeito nenhum. É assustador e muito perturbador. Se você não tem medo e está disposto, posso contar, mas aviso que são histórias arrepiantes." "Estou pronto para ouvir, sem medo." E o homem começou a relatar o que se segue. "Muitos anos atrás, quando eu ainda era muito jovem, havia um monge que vivia por estas bandas, mas ele não usava os trajes habituais, não ostentava os símbolos religiosos e não frequentava igrejas. Ele chegou de muito longe e falava a nossa língua. Diziam que tinha sido expulso de um convento por seu comportamento diabólico. Antes, ele fora um soldado que participará de várias batalhas e acabou aleijado em uma perna. Apesar disso, ele era jovem e bonito, mas tinha um gosto peculiar por duas coisas proibidas pela igreja para os clérigos, libertinagem e embriaguez. Quase todos os dias, esse homem caía em um estado de embriaguez tão profundo que ficava de cama por semanas a fio, sem sequer comer. Parecia que, assim que terminava de se recuperar de uma bebedeira, caía em outra, como as velhas que, ao rezar o rosário, não param até contar todas as contas com os dedos. Todas as mulheres da aldeia tinham medo desse monge amaldiçoado, mas isso não o impedia de causar problemas quando estava sóbrio o suficiente para pensar com clareza. Ele ignorava completamente o conceito de caridade e hospitalidade. Um dia, o irmão de uma jovem, a quem esse monge havia prejudicado, foi até a casa do homem e o espancou tão violentamente que o obrigou a ficar na cama. O monge jurou vingança e, devido ao seu passado como soldado, decidiu que sua honra fora ferida profundamente e começou a planejar sua retaliação. Porém, dado seu modo de vida, ele não estava disposto a se humilhar perante o irmão e aceitar a agressão, como o Evangelho sugere. Ele não se lembrava mais do Evangelho, então por que ele se submeteria a ser espancado até ficar com o rosto completamente inchado? Não, ele era astuto e ardiloso como uma raposa. Ele foi até a aldeia e recrutou 2 homens fortes, seus parceiros de devassidão, e juntos, numa noite escura, invadiram a casa da jovem. E assim continuou o relato do homem. Chegando lá, ele ordenou que espancassem brutalmente a pobre mulher, deixando-a caída no chão, inconsciente e gravemente ferida. Assim que o monge viu a jovem desmaiada, ele e seus 2 cúmplices entraram na casa e começaram a beber vinho descontroladamente. Na manhã seguinte, quando os 2 homens saíram, encontraram a moça ainda no chão, imóvel. Chamaram-na pelo nome, tentaram ajudá-la a levantar, mas ela estava rígida e fria. Ela já estava morta. Colocaram-na na escada e chamaram o monge, gritando: "Aqui está um presente que deixamos na sua porta. Venha buscá-lo e resolva o que fazer com ele." Eles foram embora. O monge, mal conseguindo se manter em pé, cambaleou para abrir a porta. Ao tropeçar no corpo da vítima,
caiu sobre ele, soltando palavras impuras e blasfêmias que só podiam vir dele. Finalmente, ele se levantou, pegou o corpo e o jogou numa vala próxima, dizendo: "Que o diabo leve seu corpo daqui, assim como levou sua vida." E começou a rir como se estivesse possuído. Dentro de casa, ele adormeceu. No dia seguinte, ao acordar, viu um manto negro estendido na vala. Eram corvos que já estavam se alimentando do corpo. "Ah, nem mesmo o diabo quis levar você. Deixou que os corvos devorassem seu corpo. E você era virtuosa e santa, maldita enganadora. Agora lide com os demônios." Ele se dirigia para casa quando 2 corvos voaram em sua direção, arrancando um olho cada um com seus bicos afiados. Imediatamente, o céu ficou encoberto por uma nuvem, transformando o dia em noite por alguns instantes, e um raio, enviado por Deus, caiu sobre sua cabeça, matando-o e incendiando a casa. Os corvos que se alimentavam do corpo da moça também foram mortos pelo raio. Pouco depois, o dia clareou novamente, e tudo desapareceu, exceto a casa, que ardia em chamas intensas, como uma grande fogueira de São João. O jovem interrompeu sua narrativa por um momento e depois continuou: "Agora, a história se torna realmente terrível." "Continue, por favor", encorajou o viajante. Sem interrupções. "Muito bem", prosseguiu o jovem. Algumas noites depois, ao anoitecer, um monge de fogo surgiu do local onde a casa ficava, gritando. Dividia-se em pequenas partículas que se espalhavam por uma vasta área, sempre em movimento circular. Gradualmente, essas partículas se reuniam para formar um corpo horrível, repugnante e aterrorizante, lançando chamas altas em espiral que voavam impulsionadas pelo vento, desfazendo-se em fragmentos que se perdiam no horizonte. Qualquer pessoa que se aproximasse daquele local morria imediatamente por asfixia. A vegetação foi completamente queimada na região, o rio secou e, à noite, o espectro de fogo dominava a área. Por muitos anos, o monge de fogo apareceu todas as noites, clamando e pedindo as orações dos vivos e dos fiéis. Parece que Deus, finalmente, atendeu às preces dos inocentes e afastou o terrível espectro dali. No entanto, suas culpas eram enormes, por isso, ele foi obrigado a se dividir em corpos que todas as noites emergem do local amaldiçoado e aparecem como vagalumes que voam pelo campo em várias direções, acompanhando os viajantes noturnos. Essas luzes se dirigem principalmente ao cemitério da aldeia, onde se movem em todas as direções e permanecem até hoje, como se pode constatar quando a noite está completamente escura. Era a 5ª vez que o som estridente daquele carro de propaganda ecoava pela minha rua, e eu estava no auge do meu estresse, cheio de raiva por ter sido demitido de um emprego que durou quase 2 anos, e para piorar, com justa causa. Não era algo que eu planejava, e de alguma forma, meus lamentos e reclamações pareciam ter sido ouvidos, mas não pela pessoa que eu esperava. Quando o maldito carro de som passou pela 6ª vez, decidi sair para a varanda e descobrir o que era aquele anúncio insolente que tanto me incomodava. É hoje. Na Praça Central, o Circo Universal chegou, venha conferir, apenas R$10, a partir das 20 horas, não perca, anunciava o alto-falante. Era o circo que eu sabia que estava sendo montado na Praça Central, mas nos meus dias turbulentos, não conseguia encontrar ânimo para pensar em diversão. No entanto, algo naquele anúncio, que antes me provocava raiva, agora despertou um sentimento diferente em mim, algo que ingenuamente pensei ser positivo. Fui tolo. Quando a noite caiu, percebi que algo dentro de mim estava mudando. Eu estava estranhamente eufórico, já tinha separado uma roupa melhor, mesmo que não fosse nada extraordinário, e até mesmo passei meu melhor perfume barato. Mas por que eu estava tão animado por causa de um simples circo? Algo estava errado, mas eu não conseguia perceber. Ignorante como sempre fui ao longo dos meus 42 anos de vida. Diante do espelho, vi meu reflexo sorrindo exageradamente, mostrando uma felicidade que não era comum nos meus últimos dias.
Coloquei o pouco dinheiro que me restava na carteira e saí. A noite estava fresca, a lua brilhava no céu, e observei um movimento de pessoas indo em direção à praça central, ao circo. No caminho, encontrei Sandro Gangrena, que gritou algo apressado do outro lado da rua, mas não consegui entender claramente. Pensei que fosse a Horte. Mesmo não fazendo sentido, não estranhei, afinal, ele estava frequentemente bêbado. Mas era a morte, não a Horte. Ao virar na rua Carmen Palestina, vi uma aglomeração de pessoas a 3 quadras da praça central. Ao me aproximar, vi as pernas de um homem caído, um corte profundo na garganta, muito sangue espalhado pelo chão. Era um homem aparentando ter uns 60 anos, morto de forma brutal. Todos ao redor perguntavam quem ele era, se alguém o conhecia. Ninguém o reconhecia, e ninguém tinha visto nada. Na verdade, eu também não conhecia aquele homem, agora sem vida. Mas algo era evidente, uma morte tão brutal como aquela era incomum no bairro. Um homem sensato teria dado meia volta e voltado para casa, mas o que eu fiz? Claro, eu não agi assim. Parecia que estava destinado a cometer um erro naquela noite de terça-feira. Fiquei ali, estranhamente fascinado pela cena macabra por alguns minutos, até que o IML, policiais e outras autoridades chegaram, indicando que era hora de sair dali. No entanto, eu continuei em direção ao meu destino, ou melhor, à minha perdição, à minha maldição. Cheguei à praça e vi que havia policiais também no circo, conversando com um homem de terno colorido, provavelmente o organizador do espetáculo. Assim como muitas outras pessoas, entrei e me acomodei para aproveitar o espetáculo. A morte do homem algumas quadras atrás não pareceu abalar as pessoas de forma significativa, a morte estava se tornando cada vez mais banal, inclusive para mim, que compartilhava o coração gelado de todos à minha volta. Fui até uma bilheteria improvisada, feita com tijolos, para comprar meu ingresso. Ao chegar, perguntei por que havia policiais ali. Um jovem de cabelos longos e expressão carrancuda me respondeu com rudeza. Deve ser por causa da terça-feira, amigo, sei lá. O quê? Por que terça-feira? Ou estão desconfiando de alguém aqui? Tem um homem morto algumas quadras daqui. Não somos assassinos, amigo. Estamos aqui para trazer alegria às pessoas. Pegue seu ingresso aqui. Desculpe, não quis ofender. Mas ofendeu. O próximo. Realmente, agi como um tolo e falei demais. O homem foi incisivo comigo, e eu mereci a resposta afiada. Assim que entrei, 2 pessoas chamaram minha atenção na entrada. Primeiro, uma linda garota usando um maiô amarelo, com longos cabelos encaracolados negros, recepcionava as pessoas e ajudava os mais velhos. Fiquei encantado com o simples a boa noite que ela me deu, aquele rosto inspirador mexeu comigo. A outra pessoa era um senhor acima do peso, alto, com barba branca e roupas surradas. Ele também foi muito gentil, sugerindo que assistiríamos melhor às apresentações de cima. De alguma forma, essas 2 figuras me impactaram profundamente. Após cerca de 40 minutos, os policiais foram embora e o espetáculo começou. Eu estava sentado ao lado de uma senhora e seus 2 filhos. O mais jovem me encarava de maneira estranha, e sua mãe, incomodada com a situação, perguntou-me o motivo daquilo. Meu filho está achando você estranho, ele não costuma estranhar ninguém. Estou vendo, senhora. Deve ser o circo, ele deve estar com medo. Eu também tinha medo quando era pequeno. Mesmo tentando me concentrar nas performances, não conseguia. O olhar do garoto era assustador e direto. Só mais tarde percebi que ele não estava me encarando, mas o assento vazio ao meu lado. Ao entender isso, comecei a sentir uma presença. Olhei ao meu lado, mas não vi nada. No entanto, uma sensação de arrepio começou a se espalhar lentamente por meu corpo.
Um desconforto me fez balançar as pernas e me mexer na cadeira. A mulher percebeu e brigou com o garoto. Ela não só brigou, mas também deu um tapa nele. A situação estava ficando constrangedora demais. Tentei me levantar e sair dali, mas minhas pernas pareciam ter travado. Entre os aplausos, risadas e alegria proporcionada pelos palhaços e mágicos, eu me sentia cada vez mais desconfortável. Senhor! Está tudo bem? O senhor está suando. Desculpe pelo meu filho, não ligue para ele. Está tudo bem, senhora. Não brigue com ele. Sou eu que não estou me sentindo bem. Deve ter sido algo que comi. O tempo passava, e eu continuava ali, incapaz de me mover. Estava prestes a gritar e sair daquela angústia quando um vento bateu em meu rosto. Uma presença que sentia ao meu lado desapareceu. O garoto se distraiu com os palhaços, e finalmente consegui me levantar. Já vai embora, moço? Vou, senhora. Não estou me sentindo bem. Meu filho te deixou desconfortável, né? Não, senhora. É só algo pessoal. Está tudo bem. Saí rapidamente da tenda e cheguei a uma espécie de estacionamento na lateral da praça, que dava para um terreno baldio onde ficavam as barracas dos artistas. Pensei que o desconforto tivesse passado, mas estava apenas começando. Senti uma presença e, então, ouvi uma voz rouca e assustadora. Então é você que ele está chamando. Minhas pernas ficaram travadas, e não tive coragem de virar para ver. Imaginei o pior. Na minha mente, a pior imagem possível surgiu. Até hoje não entendo como não percebi que todo o meu medo estava ali. Fui completamente estúpido. O pânico é algo que paralisa nosso corpo, nossa mente, nossa razão, nos deixa totalmente vulneráveis, sem controle sobre nossos próprios atos. Você está paralisado, rapaz. Olhe, não há ninguém te esperando para fazer mal. Você me viu quando entrou, falei com você. Não se lembra? Minhas pernas, meu corpo todo está paralisado. Não consigo mover um músculo. Não consigo me lembrar de nada. Estou apavorado. Não sei o que está acontecendo comigo. Fique tranquilo, não há razão para ter medo. As pessoas costumam temer o circo, é algo que não pode ser explicado. Circo traz alegria, e eu faço parte dele, não sou um estranho. Mantenha a calma. Os passos se aproximavam de mim, enquanto eu permanecia imóvel pelo medo. Uma respiração pesada ecoava, seguida de um riso irônico. Momentos intermináveis se passaram até que a figura chegou ao meu lado, e minha visão periférica começou a moldar o que me assombrava. Que suspense desnecessário, senhor! Que linguagem é essa, jovem? Por que tanto medo? Não vou lhe fazer mal, na verdade, quero lhe dar um presente. Mal posso acreditar que esta é minha última terça-feira. Presente? O senhor nem me conhece. E o que quis dizer com a ele está me chamando? Não entendi. Tenha calma, deixe-me buscar um copo d'água para você. E está pálido. Era o senhor de barbas brancas que eu tinha visto na entrada do circo. Ele me deu água e começou a me agradecer, falando palavras confusas e estranhas. Contou que eu tinha trazido sua liberdade, que ele estava preso há 33 anos e que não aguentava mais aquilo. Suas palavras eram confusas e aterrorizantes. Apesar disso, não tive coragem de ir embora e deixá-lo falando e chorando ao mesmo tempo. A cena se tornava cada vez mais bizarra, com um homem de cabelos brancos soluçando. Não percebi que estava caindo em uma armadilha. De repente, ele parou e pediu que eu esperasse. Como um verdadeiro idiota, o que fiz? Esperei. Após cerca de 10 minutos, ele voltou de sua tenda com uma caixinha de madeira, sorrindo de maneira estranha.
Eu não o conhecia, não havia motivo para ele me presentear com algo. Antes mesmo que ele pudesse me oferecer o presente, recusei prontamente. Não vou aceitar, senhor. Não há motivo para isso. Não nos conhecemos, isso é muito estranho. Não quer nem saber o que é, jovem? Fiquei intrigado quando disse que foi escolhido. Às vezes, minhas palavras se confundem devido aos meus cabelos brancos. Ele se aproximou, abriu a caixinha e mostrou um relógio que estava dentro dela, um relógio muito antigo, daqueles de bolso, claramente valioso, dourado. É de ouro? Sim, é um Blancpain de Jean-Jacques, suíço. Você aceita? Por quê, senhor? Não faz sentido. Apenas diga que aceita, e pronto, acabamos por aqui. Não fazia sentido eu aceitar aquele relógio, mas minha ganância e minha situação financeira não me permitiram recusar. Fui mais fraco do que imaginei e aceitei o presente. Sim, aceito, senhor. Aceito. Este presente veio em boa hora, estou passando por tempos difíceis. Já está pensando em vender o relógio, rapaz? Não importa. Antes de passá-lo adiante, vá para casa, entre em sua casa. Sim, claro. Mas não vou mentir, pretendo vendê-lo, preciso de dinheiro. Tudo bem, apenas faço o que combinamos. Achei a situação um tanto estranha, mas naquele momento, eu desejava o relógio mais do que qualquer outra coisa no mundo. Ele me entregou o relógio e, de forma inesperada, deu as costas, entrando em sua tenda. Mesmo o chamando, ele me ignorou completamente. Para piorar, pude ver sangue em sua mão quando estendeu o braço. Ficou claro que ele havia matado o homem mais cedo, na verdade, ele estava se livrando de algo, não oferecendo algo a mim. Ei, senhor, qual é o seu nome? Volte aqui. Como assim? Cadê ele? Meu Deus, o velho desapareceu. O que está acontecendo aqui? Não era real? Com a mente confusa, morrendo de medo, entrei na tenda do homem, apenas para descobrir que não havia ninguém lá. Completamente confuso e aterrorizado, peguei o relógio e saí em direção à minha casa, sem saber que havia amaldiçoado minha existência com minha tolice. Ao chegar em casa, ainda confuso e com medo, vivi a experiência mais estranha e assustadora da minha vida. Contudo, ter aquele relógio valioso em minhas mãos também me trouxe algum conforto. Sabia que, ao vendê-lo, poderia me sustentar por algum tempo. Estava financeiramente arruinado, graças à demissão injusta que havia sofrido. Coloquei o relógio na mesa da cozinha e fui tomar um banho para me acalmar. Quando saí do banheiro, me deparei com algo ainda mais estranho, que uma névoa densa e fria se espalhava por toda a minha casa. O que é isso? Sem poder enxergar além de um palmo à minha frente, percebi que algo estava terrivelmente errado. Naquele cenário bizarro e medonho, tive a certeza de que não havia trazido apenas um relógio para dentro da minha casa, havia trazido o mal, e ele se manifestava ali. Calma, meu jovem. Não vou lhe fazer mal. A partir de agora, precisarei muito do seu corpo.